Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Cidadania em Debate, que é produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós vamos falar sobre um problema sensível no Brasil que vem melhorando a cada dia e que interessa a você, contribuinte. É a qualidade da gestão pública em Mato Grosso. Será que os nossos servidores e gestores estão preparados para atingir a tão sonhada eficiência na gestão pública? O que será que está sendo feito para melhorar as condições das administrações públicas? Você sabia que existe em Mato Grosso uma rede de controle de gestão pública, a qual integram várias empresas públicas em Mato Grosso? Sobre esse assunto, nós vamos falar com o Dr. Alexandre Murata, que é da Advocacia Geral da União e integra essa rede de controle da gestão pública. Dr. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Doutor Alexandre, vamos começar falando sobre a rede de controle. O que é, quando surgiu a rede, qual é o propósito dela? Pois bem, boa tarde a todos, né? Bom dia, né? Obrigado pelo convite, Mariana, obrigado ao TRE, à Assembleia, por estar aqui. A rede de controle, ela surgiu a nível nacional em 2009 como um protocolo de intenções. Foi gestado lá no TCU, lá em Brasília. TCU, AGU, Ministério Público Federal, Polícia Federal fizeram um protocolo de intenções para criar uma instituição que aproximasse todos os órgãos de controle interno e externo a nível nacional. E partindo daí, em 2010, no TCU também, foi assinado por 9 instituições originariamente um acordo de cooperação que criou a rede de controle da gestão pública no estado do Mato Grosso. Inicialmente nós éramos 9 instituições, 9 órgãos ou instituições, hoje já somos 18. Então, hoje são 18 aqui em Mato Grosso? Sim, 18 instituições e órgãos, né, são diversos, e 2 colaboradores, então estamos em 20 aqui na rede de controle. O TRE de Mato Grosso é uma dessas instituições que integra a rede de controle, né? Sim, o TRE aderiu à rede de controle, salvo engano, no início do ano passado, ou no finalzinho de 2016, 2017, justamente com o intuito de fazer parte desta rede de controle para poder potencializar os seus controles. E esse ano de 2018 deu certo, deu alguns resultados que a gente até instituiu o grupo de trabalho, o GT eleitoral, que a gente chama, que veio a dar muitos frutos nesse ano eleitoral 2018. Fala-se muito em combate à corrupção. A rede de controle também tem uma forte atuação, além de zelar pela qualidade, também tem uma forte atuação em combate à corrupção, não é, doutor Murata? Exato. Como eu bem disse, são 18 instituições, dentre elas nós temos Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Controladorias Gerais da União e do Estado, né? Advocacia Geral da União, Advocacia do Estado, Procuradoria Municipal, Controladoria Municipal, CREA, CAL, né? Diversos órgãos que, dentre eles, né, muitos fazem esse controle, esse combate à corrupção diretamente no dia a dia. Então, essa união veio a potencializar toda essa atuação, todo esse trabalho de inteligência, de integração entre esses órgãos para poder galgar mais frutos aí no combate à corrupção. Já trouxe alguns frutos a rede de controle de 2010 para cá em Mato Grosso? Vocês já podem dizer assim que já atingiram um patamar aceitável de combate à corrupção dentro dessas instituições? Não, ainda não. A rede de controle, ela primeiramente está trabalhando para ser reconhecida e conhecida no âmbito estadual e nacional. Todos os estados possuem a sua rede de controle, ou com o nome de rede de controle, ou com o nome de foco. Então, em alguns estados nós temos ela mais conhecida, mais utilizada pela população, pelo controle. E no Mato Grosso, desde 2010, a gente vem caminhando para tornar a rede conhecida e para que ela possa ter elementos para que possa trabalhar esse combate à corrupção e essa melhor gestão do erário, do dinheiro público. Então, nós criamos 4 grupos de trabalho. Um primeiro grupo de trabalho chama-se Grupo de Trabalho de Transparência, que cobra
que começou a fazer uma análise, né, e cobrar das prefeituras, né, os portais de transparência, né, a publicação de todo o que é gasto, tudo que é pago, né, com o dinheiro público. Então esse GT Transparência está fazendo esta análise, né, e ao final desta análise, com a conclusão, relatório final, nós vamos aí começar a cobrar dos municípios e dos órgãos públicos, aqueles que estiverem faltando com transparência nos seus portais, nós vamos começar a cobrar essa transparência, que já é um pilar do controle da gestão pública, né, e também do controle da corrupção. O segundo grupo de trabalho, chamado controle interno, que nós temos na rede de controle, está fazendo o levantamento de todos os municípios que têm controle interno, sejam eles por meio de controladoria interna ou procuradoria municipais, né? Então a gente está fazendo este levantamento. Prefeituras e câmaras, ou só prefeituras? Só prefeituras no primeiro momento, para saber se existe um órgão de controle interno, uma controladoria ou uma procuradoria municipal, para saber se aqueles profissionais que ali trabalham nesses órgãos são concursados ou não são concursados, ou são de livre exoneração e nomeação, porque há uma necessidade de que eles tenham concurso, tenham um plano de carreira, para que possam efetivamente fiscalizar e trabalhar no controle interno daquele município. E que não seja indicação política, né? Controle interno por indicação política não funciona. É por isso que a gente está cobrando se há legislação, se há concurso, se são cargos em comissão ou se são cargos efetivos, para que eles possam ter liberdade e tranquilidade para que possam fazer o controle interno dentro daquela administração pública. Aí, como eu estava falando, tem um terceiro grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho das obras, a gente chama de GT Obras, né? Que está sendo encabeçado pelo CREA, que está fazendo o levantamento aqui a nível do município de Cuiabá das obras paradas, para que a gente possa saber quantas e quais são as obras que estão paradas, há quantos anos, qual o gestor que deu causa àquela obra parada, quais os motivos, e se dá para terminar, se dá para continuar, e se também a gente vai poder responsabilizar o causador daquela obra parada, porque todo mundo sabe que obra parada gera um dano ao dinheiro, ao erário, né, ao dinheiro público. E o trabalho desses 3 GTs, vocês pretendem concluir até quando? Dado esse ano eleitoral, a gente criou o 4º GT, né, que é o GT eleitoral. Esses outros grupos de trabalho, eles trabalharam com menor velocidade, porque o GT eleitoral andou muito mais rápido hoje e com muito mais pessoas, né, auxiliando. Então, esses outros grupos de trabalho, eles vão estar no nosso esboço, aí, nosso cronograma, apresentar um relatório a partir do ano que vem. O GT eleitoral ajudou a Justiça Eleitoral no que diz respeito à análise da prestação de conta de candidatos e partidos. Exato. Foi muito, muito bom a gente ter recebido a UFMT como membro, colaboradora da rede, porque a UFMT, por meio da reitora, sempre se colocou muito disposta a nos auxiliar. Colocou o curso de contabilidade à disposição do TRE, para fazer todas aquelas análises de prestações de contas, aquele monte de documento, recibos, cálculos, né, que são apresentados nas eleições dos candidatos. Então, a UFMT vem trabalhado e vem ajudado muito, né, por meio da rede, nesse trabalho aí de prestação de contas, fiscalização das contas dos candidatos, ajudando o TRE, que, como todos nós sabemos, né, é humanamente impossível fazer uma análise a bom termo e rapidamente dessas contas eleitorais. É verdade, a Justiça Eleitoral tem que analisar as contas dos que serão diplomados até a data da diplomação. Né? Então, Exato. É um tempo muito curto com uma equipe muito pequena para analisar tudo. Mas com essas parcerias, será possível fazer um excelente trabalho. Eu já vinha me esquecendo, outra parceria também no âmbito da rede, que foi feita com o TRE no GT eleitoral, foi do TCU, além da UFMT. Então, o TCU também contribuiu com o TRE, cedendo alguns auditores para que auxiliassem nesse controle, nessa análise, em toda essa questão até investigativa, né, que exige uma prestação de contas eleitoral nos dias de hoje. Doutor Murato, a gente falou de controle externo, TCU, TCE. Vamos falar um pouco do controle interno. Hoje, as instituições públicas em Mato Grosso, elas todas têm o seu controle interno? Bom, a nível municipal, a gente está fazendo esse levantamento, né, como eu bem te disse, então não posso te afirmar qual o percentual a nível municipal que existe de controle interno. Eu posso falar que a capital, Cuiabá, tem uma controladoria
do município, com seus auditores, controladores concursados. Então, ela possui, a capital eu sei que possui um controle interno atuante. Agora, os estados, né? Os estados eu não tenho muito conhecimento. Eu posso falar a nível federal, que a nível federal tem o próprio TRE, que possui um controle interno bastante atuante, em que pese ter poucas pessoas para trabalhar, mas porque o TRE, na sua origem, ele foi criado, né, para promover as eleições, para fazer a eleição. Ele não foi criado com aquele foco, inicialmente, de fiscalizar as eleições e de promover esses controles. Então, o TRE, o órgão de controle interno existe, é atuante, mas ainda é pequeno. Os demais órgãos possuem, os federais pelo menos possuem órgãos de controle interno, né, que a gente sempre batalha para que existam, porque são órgãos de prevenção. E havendo prevenção, você evita o leite ser derramado, né? Você consegue desligar o fogo antes do leite derramar. E aí você tem menos prejuízo ao dinheiro público, a gestão pública fica menos prejudicada. Nós teremos agora vários gestores assumindo postos, né, a partir de 1º de janeiro. Nós teremos um novo governador, nós teremos secretários de Estado e a gente eu gostaria que o senhor explicasse a eles como deve funcionar um controle interno que seja parceiro da gestão. O controle interno que vai ajudá-lo a não cometer erros. Porque a gente sabe que tem gestor que acaba respondendo processos judiciais sem a intenção de lesar, porque ele é ordenador de despesa, né, ele acaba respondendo sem a intenção de lesar o patrimônio, por omissão às vezes, né? Ou porque sua equipe não foi bem orientada também. Sim. E nós vamos para o intervalo agora, mas eu gostaria de falar para esses gestores, é a rede de controle conversando com esses gestores, o que ele precisa fazer para ele se precaver nessa área. E também eu gostaria de saber se a rede de controle vai visitar todos os novos gestores. Depois do intervalo, você acompanha com a gente esse bate-papo com a rede de controle da gestão pública. Como fazer para combater, para agir preventivamente, para evitar a má gestão do dinheiro público e para evitar a corrupção nos órgãos públicos. Fique com a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate. Hoje recebemos aqui o Dr. Alexandre Murata, da Advocacia Geral da União. E nós estamos falando sobre gestão pública, sobre a rede de controle da gestão pública. Dr. Alexandre, estávamos falando sobre os novos gestores que assumirão seus cargos a partir de 1º de janeiro. O que o senhor tem a dizer para eles sobre algumas medidas que eles devem ficar bastante atentos para evitar a corrupção e para fazer uma boa gestão? Muito bem. Até estava me lembrando agora, nós aprovamos na última reunião da rede de controle uma carta, uma recomendação que vai ser entregue para o governador eleito, Mauro Mendes, pedindo para que ele, ao analisar as nomeações, todas as ocupações de cargos nas secretarias, né, na sua administração, se atente, né, à necessidade de, na sua maioria, preferencialmente, colocar técnicos preferencialmente do próprio quadro, né, da administração pública estadual. Por quê? Primeiro porque é uma forma de economizar, porque se você nomear do próprio quadro, você não vai estar pagando aquele cargo de confiança cheio, né, um valor cheio, que você acaba diminuindo então a própria folha orçamentária. Segundo porque aquele profissional técnico da administração, concursado, se for o caso, ele tem responsabilidade. Ele qualquer irregularidade que ele cometer, ele vai pagar com o seu próprio cargo, né? Vai perder o cargo. Então, é sabido que a administração pública não pode também 100% ter cargos técnicos para fazer esse controle. Mas, se tiver uma grande maioria de técnicos concursados, já vamos ter o início de uma garantia, já de uma gestão mais proba, né? Não quer dizer que nomear políticos seria certeza de improbidade, de corrupção, longe disso.
mas a gente sabe que a nomeação política ela vem por trás cheio de relacionamentos, né, políticos que muitas vezes estão fugindo um pouco da técnica, da melhor técnica que a gente pede que seja aplicado na administração pública. Agora, falando sobre a questão desse controle, como que os novos governadores, né, os novos administradores poderão atuar sem ter esse receio de fazer coisa errada, né, de fugir da legalidade, tem que se aproximar dos controles internos, se aproximar da própria rede de controle, se aproximar do Ministério Público, dos tribunais de contas, porque ali eles já têm todo o conhecimento, o know-how do que pode ser feito, do que vai estar abusando da legalidade, do que vai estar margeando, né, a ilegalidade. Então, muitas vezes se faz as coisas de afogadilho, com pressa, e aí acaba-se cometendo atos ilegais, ímprobos. Então, se houver uma gestão eficaz com a aproximação desses controles internos fortes, que não sirvam para barrar, para apenas parar as obras, parar os procedimentos, que sejam parceiros da administração. O controle interno não pode emperrar a gestão também. Sim, ele não pode emperrar. O controle interno e o externo, inclusive, né, ele é parceiro da administração para que tudo flua dentro da legalidade, para que tudo flua com retidão, no mais correto possível. O problema é quando se é feito os procedimentos, as licitações, as compras, os gastos e as eventuais decisões afastado dos controles, e aí sim pode estar estando sujeito a cometer alguma irregularidade. Tem algum órgão público, eu não vou perguntar sobre os que têm problemas em relação a essa questão, mas eu vou perguntar se o senhor tem conhecimento em Mato Grosso de algum órgão público que faz direitinho a tarefa de casa. Olha, eu não posso ser leviano aqui, né, e falar quem faz, quem não faz, né? Porque se eu falar quem faz direitinho, eu vou estar indiretamente acusando os demais que falam, não, então os demais não fazem, né? Mas a nível federal, que eu posso falar, né? Porque eu sou do órgão federal em Mato Grosso? Eu posso falar que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, e a Controladoria Geral da União são exemplos, né, de aplicação da legalidade, de procedimentos de compra, de aquisições corretas. Então, aqui a gente pode deixar aqui o elogio ao TCU e à CGU. Existem gestores que dizem que é impossível você fazer uma boa gestão sem arriscar. E que se a gente levar tudo ao pé da letra, conforme normatiza o TCU, conforme normatiza os tribunais de contas, a gestão não anda. Né? Que não existe bom gestor que não arrisque. O que o senhor diz disso? Olha, outro dia eu li no jornal um texto sobre exatamente essa questão, que a burocratização e muito técnico, né, na gestão, ele acaba emperrando a administração por receio, né, de se cometer a ilegalidade e irregularidade. Como o técnico ele tem muita noção da parte legal da coisa, ele acaba ficando reticente em tomar certas decisões e acaba emperrando a administração. Então, como eu disse, como a gente pode resolver isso? Aproximando o controle interno, os controles de toda a gestão pública da administração, para que esses próprios controles, sendo parceiros da administração, eles possam ajudar a tomar as decisões, não no âmbito da discricionariedade do gestor, né? Ele que vai decidir se ele vai implantar um hospital, uma escola, um grupamento de polícia, mas no aspecto mais da legalidade, da razoabilidade daquela decisão. Porque se você tiver uma decisão de afogadilho, como eu disse, você vai estar se afastando da legalidade, ou pelo menos vai estar com uma certa dúvida sobre se aquela decisão foi tomada corretamente ou não. Então, se você se aproximar dos controles internos, tiver um controle interno forte e parceiro, que não atravanque, né, todos os procedimentos, o gestor vai estar tomando as decisões mais corretas e legais, legítimas no âmbito do procedimento da Lei 8666 e todas as normas de regência aí, de compras, aquisições e decisões do poder público. Hoje nós sabemos que nós temos um índice de corrupção muito grande no Brasil, né? Maior até que de muitos países que a gente tinha como altamente corruptos. Os brasileiros estão assustados com tanta notícia e sabe-se que o que vem à tona é uma parcela pequena do que acontece.
E a partir daí a gente fica até mais assustado com essa observação. Então, isso significa que o controle interno falhou, os controles externos falharam, o Ministério Público falhou, os tribunais falharam, né, ao detectar isso tudo. Qual é a saída para o Brasil? Eu não diria que houve uma falha, né? Eu diria que a capacidade de gestão e de fiscalização dos controles, ela é pequena perto do grande vulto de desvio de corrupção existente, né, no nosso país. Eu diria que, como a ONG Transparência Internacional e a Polícia Federal apresentaram alguns números, em torno de 300 bilhões de reais por ano são desviados com a corrupção. Então, 300 bilhões. Bilhões de reais, é muito dinheiro. O Brasil é um país que tem uma arrecadação alta, tem um PIB alto, não falta dinheiro em tese aqui no nosso país. O problema são os desvios, né? O que daria para fazer com 300 bilhões de reais a mais no nosso orçamento, né? A saúde, por exemplo, já estaria bem melhor ou menos pior do que está hoje. Então, temos dois problemas: a corrupção, que efetua os desvios, e a má gestão, que muitas vezes toma decisões equivocadas. Mas, assim, o que pode ser feito, né? No âmbito do controle interno e externo, nós estamos fazendo todos esses levantamentos, né, e criamos esses grupos de trabalho para poder fazer um diagnóstico do que está, onde que está o erro, né, da nossa gestão pública, estadual, municipal, para que possamos fazer recomendações e tentar orientar os gestores como melhor trabalhar e como melhor se defender das possibilidades da corrupção. O mês passado, nós tivemos no âmbito da rede a apresentação de um projeto do TCU do Mato Grosso do Sul, que demonstrou alguns critérios, onde preenchidos aqueles critérios positivos e negativos numa prefeitura, por exemplo, aquela prefeitura vai estar mais fadada à corrupção ou menos fadada à corrupção, ao desvio de dinheiro, de verba pública. Então, demonstrou lá que normalmente é uma prefeitura que não tem controle interno, que não tem procuradoria municipal concursada, forte, para fazer aquela análise da legalidade. Que não tem um portal transparência efetivo. Que não tem um portal transparência efetivo, que apresenta o que é pago, o que é gasto naquela administração. Falou-se também que é aquele que não tem aquele controle social, que conselhos de educação, de saúde fortes e atuantes no âmbito daquele município, né? Nós sabemos que existem conselhos municipais e de educação que não são tão atuantes quanto deveriam a nível municipal e até estadual. Então, todos esses critérios preenchidos acabam concluindo que aquele município vai ser mais ou menos corrompível ou mais ou menos propenso a ser vítima, a máquina do ao desvio do dinheiro. Sim, né? Exatamente. Doutor Murata, o senhor fala muito em municípios, né? Eu percebo que o senhor tem um olhar agora, pelo menos neste momento, muito voltado para a municipalidade. Sim. O índice de corrupção é maior nos municípios, no estado ou no âmbito federal? Eu estou falando com um olhar para o Brasil, não estou especificando nenhum estado. Não, o índice ele acaba se equivalendo, porque no município o índice está mais afastado dos controles, eventualmente, mas a quantidade de verba pública que ali circula, ela é proporcionalmente menor. A nível federal, quando acontece, a gente sabe, o noticiário está aí, a quantidade de verba pública desviada ela é bem maior. Então acaba se equivalendo, né? Esse índice de corrupção de 300 bilhões aí, ele está somando estadual, federal e municipal. Então a corrupção, infelizmente, ela é quase que sistêmica, né? Já afirmaram que é sistêmica, né? Mas vamos pensar positivamente, quase sistêmica ou endêmica. Então a gente tenta batalhar para que ela seja reduzida sempre com os controles internos e externos que aqui existem. O senhor acha que o brasileiro, agora partindo para análise de comportamento, o brasileiro está menos tolerante com a corrupção depois desses escândalos da Operação Lava Jato? Ou o senhor acha que o brasileiro acha que isso aí é problema dos políticos e ele continua praticando a sua corrupção no dia a dia? Não, houve uma sensível alteração nessa cultura popular. Década de 80, 90, né, a gente ouvia muito a falar do crime de colarinho branco, que era, vamos lá, abre aspas, né, havia um perdão porque ele roubava, mas fazia. Tolerância.
né, aquele jargão popular, ele rouba mais faz. E nós vimos que de alguns anos para cá, até em próprias pesquisas, né, quando a gente sempre, o que a população quer? Sempre é saúde, educação e segurança. Perdão. Então, a gente começou a verificar que é saúde, educação e segurança, mas aquele combate à corrupção começou a crescer nessas próprias pesquisas populares. Então, a gente verifica que a população ela tem encarado melhor e com mais afinco a necessidade desse combate à corrupção. Por quê? Já é consciência do povo, da população, saber que aquele dinheiro que a corrupção desvia acaba acarretando justamente naqueles 3 pilares que ela sempre cobrou: saúde, educação e segurança. Então, o desvio da corrupção, ele vai prejudicar a saúde, o hospital, vai prejudicar a segurança, vai prejudicar a educação. E como assim é prova hoje que existe, que acontece. Então, a população começou a perceber que se não houver o combate efetivo à corrupção, aquelas 3 necessidades básicas, saúde, educação e segurança, serão diretamente afetadas. Doutor Murata, obrigada pela sua análise, pela sua participação e contribuição com o nosso programa. O nosso tempo chegou ao fim, passa muito rápido, não é? Sim. E eu agradeço a presença do senhor aqui. Obrigado. Eu queria deixar a rede de controle à disposição do TRE, da Assembleia, para que em outras oportunidades possamos conversar sobre o assunto que é tão custoso, né, falar de corrupção, mas que é necessário enfrentar a corrupção e a qualidade da gestão pública para que não tenhamos dinheiro jogado no lixo aí, dinheiro desviado. É isso aí, muito obrigada pela presença e a você que nos acompanhou aqui, obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.